Oi, gente! Tudo bom? Tudo E ótimo. aí, Tudo pessoal? ótimo, pessoal. Oiê! Tudo bem? Gente, hoje temos um episódio aí especialíssimo, mas primeiro eu quero falar pra você o seguinte: não se esquece de seguir a gente aqui nesse agregador, hein, que você tá ouvindo a gente, pelo amor de Deus. Deixa o seu followzinho pra gente, amor. Obrigada. E hoje o episódio, gente, tem convidado. Ou melhor, convidada, né? E a convidada aí. Ih, André. Primeiro, deixa eu perguntar pra vocês. Quem que tá aqui comigo? Você é o quê? Felipe, Oi, prazer, viu, querido? prazer. E você aí? Você que parece a Igona Pop. Quem é você? Aí eu sou a pop da Igona. Olha, belíssima. E essa grande dama que vem chegando? Essa grande dama da TV brasileira? A pirulitona? Essa pirulitona. É a Guilhermina. Essa pirulitona. E a nossa convidada de hoje, super especial, gente, Ana Luísa. Oi, gente! Eu tô muito feliz de estar aqui. Oh, Fã número 1 do Tá podcast. orgulhoso. Que legal. gata. O babado é esse. E por que a Ana tá aqui, gente? Na beleza. Ano. Pela beleza. Pra dar o close dela. Ela vai dar o close dela, dá uma volta pra gente ver. Beleza. E aí, gente, a Ana tá aqui porque hoje o assunto é indústria da beleza. E Ana é uma trabalhadora da indústria da beleza. Tô errada, Mona? Não, tá certíssimo. Eu, Contribuo pra essa indústria aí. olha, uma contribuinte, como é que é? Uma colaboradora. Uma colaboradora, exatamente. Gente, o assunto hoje é esse babado, porque assim, a gente tá agora no mês das mulheres e essa indústria é muito associada às mulheres, à figura feminina, né? E isso é meio assim, tem seus prós e seus contras, né, gente? Sim. Tanto para a identidade da indústria mesmo, quanto para as mulheres, né? Sim. E aí a gente vai destrinchar essa indústria poderosíssima. Porque é uma realidade que a gente precisa encarar, né, gente? E a gente tem que se vestir, né? Exatamente. Ainda não A gente podemos. precisa lavar os dentes, lavar os cabelos, se arrumar um pouquinho, né? Porque a gente também é filha de Deus. A gente, a E gente a gosta gente de ficar gosta, bonita. né? A gente gosta de ser A bonita. gente gosta. Primeiro, tem aquela bênção, né? Porque bonita, a natureza já botou o dedo e falou, vai ser. Mas a gente precisa ajudar também, né? Porque Deus não pode fazer tudo sozinho. Exatamente. Gente, eu trabalhei algum tempinho também na indústria da beleza. Só que o nosso segmento, acho que o meu e da Ana é em comum, né? É. Que é as modas, né? Deixa só, Ana, Oi. se apresente pra nós de verdade. Assim, de Ah, é verdade. Ai, verdade, tá. Vou me desculpa. apresentar. Quem é você, Ana? O que você faz? Quem sou E eu? come, Onde onde eu vivo? vive? Eu sei que Hoje era no de Globo. câncer, gente. Ai, sim, sou canceriana. Exato. Bom, meu nome é Ana Luísa, mas ultimamente as pessoas vêm me conhecendo como Nalu ou Ana Lu. Eu acho que hoje em dia é muito raro alguém me chamar de Ana, até entre os meus amigos, assim. Mas fiquem à vontade para me chamar do que vocês preferirem. Eu me formei ano passado em design de moda e trabalho na área também. Então, como o Greg falou, eu sou uma colaboradora dessa indústria. Além de consumidora, eu também colaboro. E é isso. E Ana sou Luta é pra canceriana. mudar um pouquinho, né? Essa indústria, né, Ana? A gente tenta, né? Aos pouquinhos, mas vamos lá. A gente tem fé que uma hora a mudança vai acontecer. Tá acontecendo já aos poucos. Tá acontecendo. Ela tá só um pouquinho devagar, né? Tá devagar. Tá Tá, devagar, mas tá vindo. Mas tá vocês acham que, por vindo. exemplo, historicamente, pelo que ela avançou, agora não parece que não anda um pouquinho mais rápido do que vinha andando? Mesmo que ainda seja muito lento? Até porque, né? Antes não andou nada. Então, eu acho que hoje em dia com a internet fica mais fácil também, né? Sim, então, eu acho que é isso.
a propagação da informação, a propagação de tudo, né? A circulação dos conteúdos fortaleceu isso, né? O andar da carruagem, deu uma impulsionada. Estreitou esses acessos, né? Sim, exatamente. Abriu muitas portas, gente que Porque, vamos parar para pensar assim, como a gente vê a nossa relação com essa indústria? Entendeu? Como vocês veem as suas relações com essa indústria? Quando você pensa em indústria da beleza, o quanto ela está presente na sua vida? Sim. 24 horas por dia. Não, ela está muito presente, mas uma coisa que eu penso muito é que é uma indústria que associou muito a autoestima para aumentar suas receitas. Então, assim, é aquela coisa, assim, vende creme com a desculpa de que você está aumentando sua autoestima para vender creme, entendeu? Acho que isso só mudou o enfoque, né? Hoje está colocando mais mulheres reais participando das campanhas e tudo mais, porque tá meio que democratizando essa autoestima, né? Porque ficava difícil, né, vender autoestima, sendo que você colocava, sei lá, Gisele Bündchen ou, sei lá, clones de Gisele Bündchen para tudo, né? Sim. Mas Perdemos esse padrão, né? eu vejo muito isso, assim, quando você me pergunta a relação, assim, com essa indústria, eu vejo muito, assim, como uma indústria que dá roupa ao creme, vende autoestima, assim. Como se a autoestima fosse uma coisa assim, eu não gosto. Acho que a grande quebra seria essa, assim, se a gente em algum momento conseguisse, né, passar da autoestima para o amor próprio. Não sei, acho que tá caminhando, né? Sim, tá caminhando. Então, se a gente for pensar no passado, é uma indústria muito engessada, principalmente por machismo, né? Total. Então, por isso que ela era muito engessada e estática. Por isso que ela não se mexia. Porque não tinha como. O que a mulher ia fazer? Ela tinha que cozinhar, tinha que ser a dona de casa, tinha que ser a mãe e tinha que estar bela, tinha que estar, né, lá com o corsezinho de osso de baleia para fazer aquela cinturinha, tinha que estar lá com o batonzinho, mas não pode ser de puta, tem que ser um batonzinho de uma grande De dama. mocinha. Tem o cabelo que tem que estar certinho. Aí, se é preta, vixe, aí a luta vai ser outra. Não, aí ela nem. Aí primeiro a gente precisa decidir se você vai ser entendida como gente, primeira Sim. coisa. Exatamente. Não é? Ora, mas você trabalhando assim, você acha que tem um movimento real de melhorar Tem. o pensamento assim? Tem, assim, é óbvio que principalmente na indústria da moda e na moda de luxo, que é o que eu trabalho, é muito menor esse movimento, assim, porque ainda tem influência de pessoas muito grandes que têm uma cabeça muito antiga e que ainda segue esse padrão de fazer moda, de que você tem que seguir o padrão magro, você tem que seguir o padrão europeu, enfim. Mas a gente vê muito movimento, assim, a gente tá vendo inclusão, a gente tá vendo mais representatividade, a gente tá vendo, principalmente na internet agora, ano passado teve um movimento muito grande no Instagram de exposição de algumas marcas que praticam e praticaram racismo e gordofobia. Isso, nossa, teve muito, assim, foi um exposed gigante. Sim, importante, Muitas marcas foram expostas com isso e tiveram que dar alguma satisfação para o público, porque as pessoas foram cobrar. Enfim, então a gente vê que tá tendo resultado, assim, tá tendo. Sim. As marcas e estão hoje, sentindo, sabe? se você vê, o público não quer comprar produtos de marcas que são associadas a essas coisas, né? Então, Sim, existe exatamente. um movimento também do público para não querer Exato. consumir Sim. isso, né? Eu acho que quando a gente pensa assim, como a Ana falou, o poder não mudou de mão, né? Porque ainda quem manda na indústria são aquele pessoal que já tinha dinheiro, ou então já tinha poder e continua mandando, né? O problema para eles é que tem o pessoal subindo e tem eu acho que o poder, por causa da internet, chegou na mão do consumidor. Então o consumidor tem acesso a coisas que antes ele não tinha, que era Exatamente. informações de dentro da empresa, de como funciona a propaganda, sei lá, o produto, o destino do produto, como foi o produto encabeçado e tal. Que antes a gente não tinha, né? A gente não tinha acesso a esses dados, a essas coisas. E agora, então, a gente tem esse poder que acaba decidindo se aquela empresa, aquele produto vai vender ou não.
Sim. E aí eles estão com isso medinho. Agora bateu na bunda, né, gata? Entendeu? Agora Eu eles Ana. estão até vi um sentindo. tweet uma vez eu vi um tweet na internet que, por exemplo, tem muitas empresas vindo com publicidades e propagandas com pessoas gordas, negras, LGBT, tudo. Fora de um padrão, né? Sim, mas aí esse tweet estava questionando justamente não adianta só você fazer essas propagandas se você não tem pessoas trabalhando, pessoas Isso. consumindo. Exatamente. Então Exato. tem essa também. Fazer só por fazer não é uma coisa tão bacana também, né? É, Porque você tem que ter pessoas trabalhando na indústria também, né? Uhum. sim, E, total. e as pessoas também terem o direito e o poder aquisitivo para comprar também, né? Mas essa questão que você está falando da indústria fica mais difícil, né, das pessoas checarem se lá dentro, porque não existe uma fiscalização. Não, Claro, acho é, que nem é essa a intenção que exista também, mas assim, fica mais difícil você conhecer por dentro como é que tá, não é né? E uma aí você vaga, pode ser né? hipócrita, né? Facilita a hipocrisia, né? De você vender uma coisa que você não pratica no seu quintal. Mas eu queria saber da Ana o Oi. seguinte. Você falou, né? Mercado de luxo tá mudando aos poucos, né? Você acha que essa consumidora de luxo, ela de repente se sente influenciada quando ela vê uma campanha com pessoas fora do padrão? Assim, você acha que rola uma identificação? Ou você acha que ela entende aquela marca como uma marca cool, porque tá apostando de repente, sei lá, numa campanha com pessoas que reais, né? Então, eu acho que existe todo tipo de consumidor, assim, dentro dos consumidores de marca de luxo. Existem aquelas que elas realmente elas não estão no padrão de beleza, elas têm dinheiro e tudo, mas elas não estão, e elas se sentem representadas quando Ah, vem legal. uma modelo gorda, uma modelo preta, enfim. Mas também existem essas que, tipo, acha legal, né? Acha, tipo, ai, gente, é uma marca diferentona. Uhum, Tipo, Sim. é legal, vou uhum, comprar, vou consumir. E tem aquelas que não estão nem aí, né? uhum. Então, depende muito da marca, depende muito do público, Uhum. mas tá tendo mais. Tá aumentando o número de consumidor que tá se sentindo que tá querendo, tá procurando mais esse tipo de marca que traz mais Que representa. representatividade. Isso. Que legal, E que é bacana. muito necessário mesmo, né? Porque é o povo que compra mesmo, né? É o povo real, né? Sim. Não é essas modelos. E você não vai querer comprar uma roupa que você não se vê ali, né? Então, ou um produto de Exato. beleza. Mesmo que nem a Rihanna agora que fez tá vindo com a campanha dela. E ela até causou bastante com o último show, porque só tinha pessoas fora do padrão, né? Sim. Uhum. É, E Fenty Beauty vem pisando aí. Então, mas você vê, é uma cantora que teve que começar todo esse movimento, né? Sim. E hoje é empresária, né? A Rihanna é praticamente mais empresária do que Sim. cantora É. hoje, né? Uma coisa bizarra que surgiu nos últimos anos. Nos últimos anos eu não diria, mas nos últimos tempos. Porque eu não sei Mensurar, não né? sei mensurar de quando surgiu esse debate, gente, porque parece muito recente assim pra mim. De quando a gente começou a entender o famoso cor de pele. Sim, Isso o é lápis cor de complicado, hein? pele, né? A gente passou a vida inteira chamando. Porque assim, O gente, bege, né? pra mim era o bege que era a cor de pele. Então eu olhava pro bege e falei, minha pele é essa, Cor então de pra mim pele. isso é a cor de pele, mas É. não era. Era Sim. aquele rosinha clarinho. Aquilo é a cor de pele. Que as Não, isso pessoas é. chamavam de cor de pele. E tipo, pra mim não era. Eu olhava pra minha pele e falava, minha pele é Bege, bege, é. né? Pra mim Bege. é Mas bege. você vê como é complicado isso, porque a minha pele não chega nem perto do rosa e eu chamava de cor de pele também. Então, isso Então, começou a gente começou a desconstruir isso quando, gente? Faz uns 2 anos que a exato. gente começou a discutir isso. Foi, é foi, muito recente. Não é foi bizarro uns a gente 2 anos, parar pra 3 pensar anos. nisso? E aí vem a Rihanna e fala assim, gente, vocês estão nesse negócio de lápis de cor? Não tinha nem base pra mim, não tinha nem base. Agora eu vou fazer uma paleta aqui, 50 tons de 50 tons de preta Sim. pra todas as cores. As mulheres de todas as cores podem aproveitar aí. Foi E a aí, Rihanna que começou gata, esse foi movimento, então, né? ela que discutiu isso, gente. Tipo há Aqui, cinco, ó, menos de Na 5 anos. maquiagem, né? porque Verdade. dentro da pele negra ainda tem mais, sei lá, Nossa, gente.
uma Diversos porrada tons. de cor de pele. E aí ela vem e fala aqui, ó, 50 tons pra vocês. E aí ela vindo Rainha. com esse movimento, ela obriga toda a indústria a se, Exato. a se- Uma indústria que nunca se mexeu pra isso. Exato, Vamos, né, Sim. deixar tudo É. claro. E não é que também, eu acho que é isso, né? Elas se viram obrigadas porque todo mundo começou a querer comprar os produtos da Rihanna. Então, Exatamente. Sim. e aí Ela- as outras marcas meio que se viram obrigadas a movimentar, né? Sim, A Avon tá muito com essa propaganda, né? sim, a Avon tá com essa proposta Essa aí proposta de inclusão, de inclusão. essa patrocínio que ela faz principalmente no BBB vem com base em inclusão e eu acho tem que ser essencial isso, Sim. né? E os modelos, né, que agora a gente tem modelos homens, porque homem usa maquiagem, tá? Verdade. Isso é muito Modelos legal. pretos com a pele assim, assado, mulheres brancas com a pele assim, assado, mulheres Vitiligo, asiáticas né? com pele assim, assado, Tem uns modelos com vitiligo. modelos com vitiligo, Ah, gente. né? Sim. E, ô Ana, quanto a gênero de roupa, assim, você acha que também tá tendo uma mudança, assim, porque ó, a mulher usar calça, né, a mulher usar camiseta, o homem usar Sim. saia, essas coisas, é um movimento também bem lento, né? Na verdade, tipo, essa questão de gênero dentro da moda é uma coisa que está sendo discutida o tempo inteiro e que ainda não tem não tem uma conclusão, assim. Tem gente que acredita na moda sem gênero, tem gente que diz que não, tem gente que, que acha que a gente tem que desconstruir, tem gente que acha que é impossível. Eu acho que a partir do momento que você usa aquilo que você se sente bem. Então, por exemplo, eu pessoalmente me sinto muito melhor vestindo calça do que vestindo saia. Eu não uso saia, quase, praticamente. Sim. Então, pra mim isso já é uma coisa natural. Já é Já é uma normal pra quebra, mim. exato, né? Já, tipo, sou eu, entendeu? Eu me visto assim. Eu compro roupas, eu compro camisetas na seção masculina, eu tenho muita camiseta da seção masculina, eu compro tênis que muita gente fala que é modelo masculino, enfim. Eu acho que a questão, na verdade, é você não se prender muito ao que é de mulher ao que é de homem, porque isso não existe, assim. Óbvio que tem coisa que a modelagem é pensada no corpo, ergonomicamente falando, né? No corpo Sim. masculino e no corpo feminino, mas a partir do momento que você se sente bem se vestindo com qualquer peça que for, você tem que se desprender dessa questão de gênero, assim. Sim. Eu Então, vejo muito menino LGBT, na verdade, jovens, adolescentes, que estão começando a usar cropped, né? sim, E- o cropped. Sim, Mas tá crescendo muito agora, né? Tô achando se isso a muito gente legal. for parar pra pensar, o cropped sempre foi uma peça do Então, para masculino. artistas, né? Mas então, Porque você não vê o público usar assim, então, mas né? antigamente, nos anos 80, o cropped era muito popular entre homens. Sim. Era muito E popular. pior que era mesmo, né? Principalmente nos fit. Os homens fit, eles usavam muito cropped. Mas aí os anos 90 e 2000 aboliram Então, isso aí nos praticamente, anos né? 90 veio um machismo assim meio desvairado, e aí pararam com isso, eu não sei E por quê. agora, E agora 2010, voltaram com 2020, na isso. verdade, né? 2020 voltou com Voltou com essa coisa aí. esse negócio de cropped pra Mas homem. se bem que esse negócio de você mudar, pegar uma peça que era originalmente de um sexo, de um gênero, aliás, e mudar, acontece há muito tempo na moda, né? A Sim, calça mesmo, ela antes era usada só por homens. Tipo, mulheres sim, não usavam calça. E aí, com a Revolução Industrial, enfim, toda essa questão, as mulheres começaram a usar calça. sim, Então a gente vê que também essa quebra, essa essa quebra do que é para quem, assim, vai acontecendo de acordo com a história também, né? sim. Então, As coisas vão mudando dependendo da necessidade também, da né? necessidade, As exatamente. mulheres precisaram Fatos começar a trabalhar históricos. porque os homens estavam em guerra ou não tinha pouco tecido e tal. Precisava fazer calça, então vamos Sim, usar calça. então Aí vamos. elas começaram primeiro com aquelas calças bag, sabe? Com cheias de bolso, porque precisava ser funcional, porque a mulher estava lá sozinha, o homem estava na guerra.
E E elas ela precisavam trabalhar e suprir a casa e cuidar dos filhos e etc, etc, etc. Precisou fazer essa calça para as mulheres. Aí vem aquela mulher que a gente já falou, gente, na semana passada, da Chanel. Chanel. Aí ela é, falou: vamos fazer isso aqui direito? Aí ela pegou, fez umas, né, deu aquela arrumadinha na calça e acinturou. acinturou, falou: vamos deixar assim, fez uma graça. Aí ela fez e pisou. E é isso. Exatamente. E uma coisa muito que a gente precisa relembrar dessa indústria é que essa indústria é. A gente tem a noção sexista de que essa indústria é só dos viados, né? Mas não é, É, gente. Trabalhando lá dentro, a gente sabe que a maioria das empresas e etc, etc, é encabeçada por mulher. As mulheres Sim. mandam e desmandam nessa indústria. Tipo, a Sim. maior parte. Eu trabalhei um certo tempinho nessa indústria. E a maior parte dos líderes e cabeças e sei lá o que, são seja de mulheres. núcleo, seja de empresa inteira, seja de corporações, são mulheres, São assim. E mulheres. elas sempre encabeçam, tipo, Revoluções, né? revoluções, exatamente. Sempre tem uma mulher encabeçando revolução, por exemplo, Chanel. A gente falou também da Elsa Schiaparelli, que fez muita coisa de surrealismo, trouxe Perfeito. muita arte dentro da moda. E Preta-à-Porter também foi. Tem muitos segmentos É. que falam sobre o Preta-à-Porter, o surgimento do Preta-à-Porter. E muitos são por mulheres, né? A maioria Sim. falam que foi por mulheres que começaram a fazer o Preta-à-Porter, as costureiras de vila, que começaram a Uhum. fazer o Preta-à-Porter, né? É. Tem uma amiga minha que ela fala um pouco também dos tamanhos de roupas, né? O Igor também pode até falar bastante, mas ela fala que, por exemplo, ela é uma mulher gorda e ela não consegue achar roupas para ela aqui no Brasil. Que, Uhum. tipo, todas as roupas Poxa, é que muito tem aqui foda. não são roupas bonitas, sabe? É quase como se fosse o resto que aí Sim. Uhum. seria para tamanhos O que dá grandes, pra né? fazer, O né? que dá para fazer. E Eu, ela fala que roupas bonitas mesmo ela tem que importar, porque aqui não tem tamanhos. Porque esse negócio de tamanho também é um absurdo, né? Sim. Sim. acho que é exatamente essa ideia. Assim, eu tenho muita, muita, muita dificuldade de comprar roupa. Eu vou nas lojas, só tenho roupa de vovô, assim. Se deixar, eu vou andar que nem. Vou parecer um paizão de 50 anos, assim, na rua. Um daddy. Você quer ser um Não tem daddy? roupa. É, que o sugar de 25 anos já com cara de 60. Um sugar Mas daddy. Sugar daddy. isso é Existe uma das esse coisas que me incomoda questionamento? muito, assim. Muitas vezes, para eu conseguir, por exemplo, comprar uma calça bacana, normalmente eu vou na seção feminina, né? Porque aí as mulheres normalmente têm uns tipos de costura que são mais confortáveis, mais largas, mais elásticas. E aí normalmente é lá que eu encontro roupas que são mais confortáveis para mim, para você ter ideia. Assim. Porque é muito, 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 muito difícil. E quando você. Na verdade, você acha roupas. Hoje todas as lojas praticamente têm ali um setor G1, G2, enfim, para cima, porém são sempre modelos tão, sei lá, batidos assim, sabe? Sim, Que sim. dá até um desânimo, assim. Sim. Eu queria perguntar se ela vê também uma mudança quanto a isso, quanto a tamanhos também, porque uma coisa que eu achei engraçada nos Estados Unidos, por exemplo, se você vai comprar calça jeans, você tem o tamanho da cintura e o tamanho do comprimento, que eu achei essencial, né? Porque aqui você não Sim. tem isso, Sim. né? Não tem, né? E É. Fica é meio perdido. bagunçado esse negócio de É. tamanho. E aí eu não sei se você trabalhando na indústria, se você vê Uhum. também isso, uma um Isso, questionamento dos tamanhos, Aqui de assim. outro padrão sim. também, né? É uma crítica que eu faço o tempo inteiro, assim, na verdade, porque a gente vê muito. A gente basicamente não vê, né? Essa é a verdade, assim. Sim, A gente não vê representatividade nessa questão de tamanho ainda. A gente vê bem pouco. A gente vê mais na questão de produtos estéticos para, É, né? A gente vê mais isso assim, modelos usando maquiagem, modelos gordas, Sim. não sei o quê. Mas a gente não vê muito modelos de marcas super famosas, modelos gordas. A gente não vê. Não. sim, não, A gente não, Exatamente. a gente não vê, eu não vejo, pelo menos eu não sim. vejo.
Então, é uma crítica que eu faço, porque, inclusive, eu acho isso bem cruel, assim, porque a modelo chega. Eu trabalho na parte de produção de fotos, né? Então, tem marca que contrata uma modelo super magra já. A modelo, tipo, bem mais magra que eu. E chega lá e eles pedem pra afinar a perna, porque tá com muita No coxa. Photoshop. Nossa, cara. Aí eu fico, gente, como assim afinar a coxa? Hum. Tipo, vocês já não contrataram a modelo super magra, que é pra reforçar esse padrão, e aí vocês querem forçar mais ainda uma coisa, tipo, inexistente, porque ninguém é assim, sabe? Nem a modelo é assim. Exato, Exatamente. exatamente. Não, mas só completando o que você falou, é que eu lembro que eu fui visitar uma produtora há um tempo atrás, e eles tinham finalizado o clipe da Anitta, né? Com o Paul Beer, que ele é ICU. E aí eles mostraram assim, que eles estavam modelando a bunda e as curvaturas da Anitta, assim. E aí até ficou esse questionamento de falar, caralho, todo mundo olha assim e quer ter o corpo, a bunda, a cintura da Anitta, mas até a Anitta olha e fala assim, caralho, como eu queria muito Nem Nem ela ela tem, fez né? isso, né? hoje talvez, porque dinheiro fez isso, mas naquela época. Sim, é muito doido. E assim, eu vejo essa representatividade maior, na verdade, em marcas de lingerie, por exemplo. Sim, Eu é vejo, verdade. eu vejo muito isso em marcas de lingerie, mas em marcas de roupa casual wear, assim, ou até esporte, eu não vejo. Sim. Eu vejo Eu bem pouco. vi, Sabe, por exemplo, em lojas geek, né? Uhum. Tem muito modelos mais gordos, né? Sim, sim, Porque bem. o padrão do geek geralmente é uma pessoa sim, mais gorda. Então tem a Piticas, por exemplo, né? sim. Que ela usa modelos com mais gordos para poder vender as suas camisetas. Ainda assim é pequena, viu, Piticas? Eu vou te falar. Eu queria estar mais solta, mas eu tô toda dura aqui Apesar, dentro. apesar que a Piticas tem umas que é um pouquinho mais cara, mas tem uns modelinhos que deixam a gente bem confortável, querido. Não, Então tem. tem bastante. É. Mas assim, o G, que era o que eu normalmente usava, É. meu seio fica lá Gente, em cima, duro igual um cimento. gente, eu não sei o que acontece, mas eu tenho pra mim que hoje em dia se confundiu o que é G e GG, assim. Foi. Porque pra mim, me parece que todos os tipos de roupa são pra homens marombados. Porque eu vejo, por exemplo, os caras marombinha e comprar uma camisa GG e ficar perfeito nele. Se eu comprar uma camisa GG, menino, vira Exatamente. um top, assim, fica feio, E, marca, e aí e a vocês ideia. repararam que a manga ficou um pouquinho mais apertadinha, que é pra mostrar os musque? É, menino. O GG Nossa. não é mais pra gente. Reparou, Nem o Anitta? GG é pra gordo mais. Exatamente. E a manga, gente, ela deu uma funilada que é pra enaltecer os músculos, sabia? E quem não tem músculo? Pau no É. seu cu. Vai se Aí, se lascar. vira. Manda É tipo, fazer bicho. Corta a É, manga, cara. caceta. Mas sabe que uma das coisas que até hoje eu fico muito sentido é que a C&A Pernambucanas, elas. Pode falar a marca? Foda-se, patrocina nós. Ela, patrocina que a gente vai falar mais de vocês agora. É, Porque elas manda às uns vezes kits que têm tá uns. bom. Menina. Elas têm uns modelos super bonitinhos, sabe? E aí, porra, mano, mas é outro que vai até o GG marombado. Cara, eu não consigo comprar uma roupa na Pernambucanas e olha que eu não sou assim, tipo, sou gordo, mas sou um tipo de gordo que não é difícil achar roupa. Assim, se a pessoa. É difícil porque as pessoas não fazem roupa bonita, só fazem aquelas roupas de velho. E Mas é. esse negócio de tamanho é Tá uma muito coisa louco. que eu acho também que ainda precisa de muita. E aí, se você, por exemplo, mesmo tem representação fora de roupas, assim, tem representação de modelos gordas, mas ainda assim é muito pouco, né? E, é tipo, muito. não faz diferença. A maquiagem, assim, é qualquer Ótimo coisa. que você botou uma pessoa gorda no seu, Pois no é. seu Exato. produto de maquiagem, Que mas ela bom vai que pra vestir o você quê? os gordos existem, né? Tipo É, isso. Nossa. mas, tipo, o que que ela vai vestir, né? É, Ela vai andar nua? Porque não tem roupa, viu, exato. gente? Eu vou te falar pra você. Então eu não sei. Como é que é definido esses padrões de tamanho? Eu não sei se. Você sabe? Então, é diferente em cada lugar. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, como você tem problema de
obesidade, você tem problema de sedentarismo, etc, etc. Você tem formatos diferentes para corpos diferentes. Então você tem uma população que é mais voltada para os tamanhos maiores, então você tem acesso a tamanhos maiores, entendeu? No Brasil, não. No Brasil sempre foi, tipo, estabelecido que a gente tinha um físico X. Cultural. Exatamente, a gente é Atlética. atlética. Só que assim, a realidade muda, né? Por um tempo isso foi a realidade. A maioria dos brasileiros, até porque por causa do acesso à comida e tal, etc. Na Europa, por exemplo, são pessoas mais altas, com físico também um pouco mais Delgado. longilíneo, exatamente. E é assim que é definido os tamanhos. Então, tamanho não é uma coisa universal, nem de sapato, tá? Sim. Nem de sapato é uma coisa universal. E você tem nos Estados Unidos, você tem a preocupação com a altura da calça, por exemplo, e a cintura. No Japão é diferente também porque eles têm uma estatura um pouquinho mais baixa, o formato do corpo é mais, como é que eu posso dizer? Menos magro e um pouco mais reto, então o corte é diferente, entendeu? Essas coisas mudam bastante dependendo do lugar, das pessoas, do país, entendeu? Sim. Então, não existe padrão universal. Então, é isso que é estúpido na indústria, porque ela tenta padronizar todo mundo. Sim. Ela tenta colocar todo mundo dentro de um padrão de beleza que não existe. Não existe padrão de beleza, gente. A realidade é essa. Eles criaram essa categoria inatingível que é para vender. A indústria da beleza ela não para na moda, então ela vai para maquiagem, então você pode usar maquiagem X para deixar seu nariz mais fino, para colocar as suas bochechas mais lá para cima, afinar seu olho, puxar um gatinho. Você pode usar as indústrias de estética, de cirurgia plástica para ficar mais magra, acinturar seu corpo, botar o peito lá em cima, subir a sobrancelha, botox na testa, o nariz mais fino, a boca mais inchada. Então a indústria vai criando coisas a serem atingidas com os produtos que ela quer vender. Então eles exploram a vaidade, não apenas a feminina hoje em dia, né? Apesar da indústria ainda ser associada às mulheres, né? Ainda a gente é explorado pela nossa vaidade, né? E é isso, a indústria da moda vive disso, né? De comer a nossa vaidade. Exatamente. Eu queria saber, na verdade, uma opinião de vocês. Mais recentemente, tiveram algumas notícias que ficaram em alta sobre a desvalorização do estilista e dos estilistas costureiros que fazem roupas para artistas, assim, não sei se vocês acompanharam. E aí eu queria saber mais de vocês que são de dentro do mundo da moda, e eu queria saber se vocês viram e o que vocês acham de tudo isso, assim. Então, dos estilistas que criam roupas para artistas, para eventos, para shows, para clipes, e aí eles às vezes fazem de graça, às vezes não recebem, em troca de marcação e público no Instagram, assim. De certa forma, vocês não acham que isso desvaloriza a classe estilista como um todo, assim? Enfim, é que eu tava muito brisando nisso e aí eu queria saber de vocês, são mais de dentro. Acho que principalmente talvez blogueiras, né? Que aí em vez de querer pagar, não sei se a Ana trabalha com blogueiras ou não, e aí elas querem só se indicar, assim. Então, eu não acompanhei muito, para ser sincera, mas eu acho que a desvalorização do criador, assim, nessa área, na verdade, ela sempre existiu, assim. Tem aqueles que são super valorizados, obviamente, Sim. e tem aqueles que são super talentosos e mesmo assim não tem a valorização não só do mercado, mas não tem valorização, assim. Do cliente, né? Do cliente, exato. É complicado, porque a gente também... Eu não tenho como falar pela pessoa que aceita, sabe? Que aceita... Sim, exato. Esse tipo de divulgação, né? Exatamente. Eu não sei também qual isso acontece em tudo, né? Porque você tem um monte de... Você tem tem um perfil no Twitter, inclusive, que eu acho que ele coleciona aqueles
pessoal que quer serviço de graça dos designers, né? Tem um perfil no Twitter que Sim. coleciona esses negócios, as trocas de mensagem que não, você faz o serviço aqui pra mim que eu te publico. Eu tenho 30 seguidores. Me poupe, né? Vai se Mas, fuder. cara, eu vou falar que isso, acho que designer de qualquer coisa passa ou já passou por Sim. isso ou vai passar, assim, na vida. Mas aí isso daí é desvalorização da arte, né? Da arte, exatamente, As pessoas não valorizam artistas. Mesmo quando você vai na feirinha e você quer comprar aquele, sei lá, uma estátua esculpida em papel machê, você vai barganhar e você não quer pagar os 15 reais do. Você quer pagar 10. Agora, uma pergunta que eu quero fazer. Por que roupa de criança é tão cara, sendo que é meio pedaço de pano? Você já foi costurar meio pedaço de pano, filho da puta? Seu arrombado desgraçado. É igual lingerie, né? As pessoas falam, meu Deus, mas um pedacinho de pano custou tudo isso. Eu não Cara, entendo também, Ana, por que lingerie é tão caro? Ana, explica pra gente, Ana. Gente, é muito É difícil. Por que aquela cueca Jack Straps É é cara se é só um impossível, buraquinho na bunda? Porque gay é sem Cara. vergonha e tem dinheiro pra gastar com essas porcarias. Ó, eu vou falar, Tem, gente. Desvalorizado no mercado. lingerie pra mim é uma das coisas mais difíceis de confeccionar. Assim, é muito difícil. Sim. É muito difícil. A Aí modelagem. Aí voltamos na desvalorização do trabalhador, porque gente, é muito difícil fazer roupa para criança, é muito Pra difícil criança fazer também. lingerie, é muito difícil fazer maiô. Gente, maiô, sabe o que é costurar uma malha de neoprene, de Nossa, sim. qualquer coisa? Uma malha de maiô é uma coisa absurda de se costurar, gente. Você acertar na modelagem pra não ficar torto, para não. É um pedacinho pequeno. Não, é muito difícil. Então é pela mão de obra, né? Sim, e que ainda assim as pessoas que costuram isso daí ganham 30 centavos para fazer uma peça. Então, isso que eu ia falar. Não é tão pela mão de obra, mas. É por causa principalmente da marca, Sim. mas dá trabalho sim, gente. Dá muito trabalho, muito serviço. É porque existem vários processos, né, durante a confecção, assim, que muita gente nem faz ideia, então Exatamente. é mais complicadinho. Não é só o cara que vai lá e desenha e tá pronto. Não, gente. Tem pesquisa, tem que ter pesquisa de tecido, tem que ter pesquisa de aviamento, de tudo, tudo. Modelagem, como é que vai fazer, as costureiras, bordadeira, modelagem. Não, e tipo, e existem várias dificuldades no meio do caminho, né? Tipo, peça piloto, não é aprovado, faz de novo, não sei o quê. É difícil, não é fácil. Ana, você tá trabalhando com a fotografia, né? Eu trabalho com imagem. Com imagem. Você faz edição de foto, essas coisas. Isso. Editorial de campanha, esse tipo de... mais para e-commerce, na verdade. Então, eu acompanho shootings, faço edição das imagens, Photoshop. Tanto o still, que still é foto somente do produto, o produto sozinho, aquele produto que quando você entra no site, você vê ele, assim, no fundo branco, quanto foto modelo. Gente, e cabelo também tá, né, um bafão aí, né? Porque a gente vem de uma cultura primordialmente racista, né? Exatamente, né? Que não aceita muitos tipos diferentes do cabelo liso, né? Sim. Tem que ser liso e tem que ser no comprimento Pra mim, correto. o pior de tudo é a gente ter chamado durante mais de 100 anos, sei lá, mas 100 anos não, mas desde 500 anos, desde sempre, né? Existir o termo cabelo ruim. Pra mim, isso é um absurdo. Né? Nunca você pensa hoje, gente, como pode existir esse termo, assim, né? Exatamente. Sim. A indústria do cabelo também movimenta um dinheiro, né, gente? Porra! Meu, inclusive, nem se fala. O Greg vai no mercado agora também, ele gasta mais de 100 reais só em cabelo. Nossa, gente, eu gasto. Eu joguei aqui só um teste, porque eles tinham mudado isso um pouquinho no passado, mas acho que voltou. Você joga no Google cabelo ruim, 90% das imagens são afros. Nossa. Tudo E não isso. choca, né? Não choca, né? Mas isso também tem uma mudança? Você está sentindo? Ainda ninguém fala sobre. Sim, eu estou sendo, inclusive, estou mudando, eu estou em transição capilar agora.
Que legal. E é um reflexo disso, assim, de ver, tipo, mais representatividade, entendeu? Sim. Sim. E a Porque experiência é uma experiência difícil também, né? é muito difícil, principalmente porque é uma coisa que mexe, principalmente. Aí eu falo das mulheres, assim, é uma coisa que mexe diretamente com a autoestima da mulher, o cabelo, sabe? Sim. Sim. É tipo, cabelo, assim, pelo menos pra mim, tipo, se eu não tô me sentindo legal com o meu cabelo, eu não tô bem. Assim, eu tô me sentindo feia. Tipo, se meu cabelo Sim. não tá legal, hoje eu estou me sentindo feia, sabe? Então é muito doido isso. E essa coisa de mudar do liso pro crespo, pro cacheado, enfim, pro natural, é um processo muito lento e que demanda muita força, porque vai ter dia que o seu cabelo ele não vai te ajudar em nada. E aí você vai ter que sair de casa e falar, não, tá bom, vou Aí você vai assim. ter que pegar ele de soco. Exato. E aí você vai ter que começar a pensar, não, eu não tô feia por causa do meu cabelo. Tipo, não é porque o meu cabelo não tá do jeito que eu gosto que eu tô necessariamente feia, sabe? E aí Sim. você começa a repensar algumas coisas, assim, e é muito doido isso. E é, tipo, é um processo de autoconhecimento também, né? E você tem que Essa- ter, sei lá, um enfrentamento grande também, porque é uma luta diária também, né? Você lutar com o É padrão de uma toda luta. uma sociedade, de julgamentos, né? Que as pessoas adoram julgar, né? Sim. Sim, muito. Gaga tem uma música chamada Hair, né? I am my hair, eu sou o meu cabelo. E aí, dentro da minha transição capilar também, quando eu passei a aceitar os meus cachos, essa música fez mais sentido para mim do que ela já fazia, assim. O processo de transição capilar tem um poder surpreendente de mudar a sua autoestima do dia Sim, para noite de uma forma surreal. é mesmo. E E Não, vocês se degladiaram muito com essa ideia de tipo, vou transicionar, não vou transicionar, não, eu aceito o meu cabelo, não aceito o meu cabelo. Como é que foi pra vocês? então, até hoje tem dia que eu olho e falo, não aceito meu cabelo. Assim, pra Sim. ser sincera. No Tipo, natural. No é, natural ou no alisado? no natural. É Uhum. difícil, é Sim. difícil. você alisou com Principalmente, quase 11 anos, não foi, Ana? eu alisei a primeira vez, acho que por aí. E É. assim, e é uma coisa, no meu caso, por exemplo, eu ainda não transicionei. Meu cabelo não entrou na transição 100%. Então, ele ainda tá naquela fase que é metade liso e metade cacheado, sabe? Sim. Sim. Ah, sim. Então, aí começa a pesar muito, porque aí você fala, cara, mas aí eu vou deixar meu cabelo natural, mas aí ele vai ficar, tipo, estranho, porque ele ainda tem uma parte lisa. Ah, eu vou alisar, mas aí se eu alisar, eu já não sei mais, tipo, já não me identifico tanto mais com cabelo liso. E aí é uma crise de identidade que rola aqui, assim, às vezes. Sim. Sim. E É, mesmo produtos, são muito novos os produtos também, né? sim, São, muito, são. né? Que ajuda tudo no Muito. tratamento, tudo, né? É. E E a maioria ainda das coisas também são quase caseiras, né? é isso que eu ia falar. Tipo, e além de ser caseira, ainda assim você tem que pesquisar muito. É. Tipo, ir muito atrás, assim, ai, qual a marca que realmente facilita, que deixa o cabelo, tipo, bonitinho, que realmente se importa com o cabelo cacheado e cria produtos para cabelo cacheado ou crespo. Ou seja, não Sim. tem uma facilitação da indústria também, né? Para isso, né? Sim, E sim. os nomes são meio que tudo. Eu sinto que todos os nomes, os jeitos, são tudo meio que parecidos. Às vezes você não sabe se aquele produto é igual àquele que tem uma palavrinha diferente. Eu acho um pouco confuso. É, Mas eu queria Eu tenho botar umas cabelo casinhas. cacheado, gente, e eu não acho shampoo pra mim também. Assim, eu vou no mercado grande, assim, que tem no bairro, e não tem shampoo pra Tem. cabelo Ah, não cabelo- cacheado. Não tem, é impressionante, é não tem. impressionante. Tem 200 tipos pra cabelo liso e não tem um pra cabelo exato. cacheado. Eu fico assim revoltado. Aí eu Eu, tenho que ir, sei lá, numa farmácia de beleza, como é o nome? Sim, essas. Uma Ah, eu farmácia esqueci também. específica para poder comprar um shampoo, sendo que o mercado grande Perfumaria, né? Essas é coisas assim. Perfumaria, perfumaria, isso. é. Sendo que o Eu esqueci mercado o nome grande também. não tem, assim, eu fico super É, revoltado, assim, porque eu também, eu é, nunca usei meus cachos, e agora meu cabelo tá muito comprido e tem que ter o shampoo de cachos, e cabelo sim. comprido e é uma tem que lavar. delícia, né? Tá com É, eu cabelo. tô adorando meu cabelo comprido, mas
não tem shampoo, assim, eu tenho E é dificuldade para mais achar. caro, parece, né? Parece Eu que é tenho a mais impressão que é caro. É mais muito mais caro, caro. viu? Os produtos para Se, tipo, uma cabelo. jovem de 16 anos, é mais de R$ 300. Eu só queria. Tipo Sabe isso. que, voltando umas casinhas falando sobre a resposta do Gré, isso é muito louco, né? Eu nunca na minha vida tinha me sentido bonito, assim. Eu tinha uma puta dificuldade de olhar pro espelho e me sentir bonito. E a primeira vez que eu me senti bonito foi quando eu alisei meu cabelo. Mas ele demora ele fica um tempo e depois seu cabelo fica estranho, tocar é estranho, lavar é estranho. Então eu sentia que era um bonito superficial, sabe? Era um bonito aquele momento, ia durar tantos dias, tantas horas. Quando eu passei a deixar meus cachos, quando eu aceitei meus cachos, eu senti essa transformação surreal. Eu tenho uma certa facilidade por ser homem de ficar mudando, de corta do lado, de pinta as pontas, de depois tira as pontas, mas o meu maior, o que hoje eu tenho muito receio é de precisar tirar todo o cabelo e voltar a ficar sem cabelo, assim, meio carequinha, porque de certa forma eu tô resgatando um lugar de um lugar que eu não me acho bonito, sabe? E aí eu vou voltar a não me achar bonito porque eu não vou estar com os meus cachos, assim. Eu tenho um certo. Eu tenho muito medo disso. Eu não tenho medo de fazer nada no cabelo. Meu maior medo é dar errado e eu precisar voltar Tem que a ficar com o cortar cabelo tudo. muito curto. Sim. Sim. Eu lembro da Ana bem pequenininha, porque a Ana é minha irmã de criação, assim, praticamente, né? Sim. E quando ela era criança mesmo, 4, 5 anos, sempre se penteou o cabelo dela de uma forma para tentar alisá-lo, né? E Sim. a gente sempre ficava revoltado, porque o cabelo da Ana sempre foi encaixado muito bonito, mas sempre, desde os 5 anos, assim, que eu me lembro, sei lá, desde sempre, seu cabelo sempre se penteou ele para alisá-lo, né? Ou prendia, né? Prendia Isso. bem o cabelo. E aí quando eu comecei a crescer, porque aí teve aquela fase da pré-adolescência, né? Que todas as meninas do colégio, as mais bonitinhas, todas tinham cabelo liso, isso também impacta muito. É uma coisa Sim, bem boba, mas que quando você é sim, sim. adolescente, tipo, enfim. E essa coisa de, tipo, na televisão quase não tinha, né? Exato, né? Sim. Mas eu tô vendo, por Então, exemplo, um movimento agora, inclusive das jovens, adolescentes também, né? A sim, Maísa também tá fazendo transição capilar, você viu? é. Aham, Então, total. Sim. então isso é importante, porque aí esses influenciadores novos, né, também fazerem esse movimento, né, Sim. incentiva também os jovens, né, a De fazerem, né? novo, a internet aí influenciando no andamento da humanidade. Exato. Porque Exato. Isso é muito legal, porque, na verdade, assim, você tem dois jeitos de usar principalmente o Instagram, né? Ou você segue pessoas que têm um padrão inatingível que você nunca vai chegar, ou você segue pessoas que te representam e aí você se sente influenciado pro bem, assim. sim, você se sente acolhido, né? Você se sente acolhido. E eu tô vendo que realmente as pessoas estão. As meninas estão procurando mais se sentir representadas, assim. Eu acho isso Sim. muito, muito legal. Eu É, acho isso isso muito vai legal. mudando a interação, né, das pessoas com a mídia. Porque Sim. antigamente, falando de indústria de beleza, a gente tinha aquela mídia estática que reforçava todo. Reforçava não, né? Vendia o padrão de beleza, né? A gente tem as revistas aí de moda, se a gente for pensar nelas. Eu trabalhei. Eu também segui um caminho diferente dentro da moda. Eu cursei design de moda com ênfase em estilo, só que eu fui para meio que para publicidade, porque eu fui fazer assessoria de imprensa, né? Eu Legal. trabalhava com marcas de moda, algumas celebridades, mas era mais marcas de moda, né? E a gente tinha que fazer essa interação com as revistas e tal. Então eu ia pra banca, tinha que pegar todas as revistas. E assim, gente, era 95% do ano, né? De todas as publicações do ano, Uhum. eram mulheres Branca. brancas, quando não Sim. loiras, de um cabelo quase clareado, né? Nem tão escuro assim, sabe? Sim. Mas 95%, eu até diria mais, viu? Uns 98% de mulheres. Se não era uma edição ou uma publicação que era direcionada ao público negro, Uhum. era, era
com certeza uma pessoa branca, sabe? Uma pessoa branca. Eu acho que eu nunca peguei uma revista assim que eu precisasse que tivesse uma pessoa negra na capa. Nunca. Muito menos de cabelo cacheado. Muito menos, sabe? Sim. Então, assim, era muito difícil. Eu lembro de uma vez que eu peguei com a Thaís Araújo, mas não era uma publicação de moda, era uma publicação, tipo, de vida, sabe? Uhum. Lifestyle. Exatamente, lifestyle. E eu acho que agora com as novas mídias, né, as interações com o Instagram, com o Twitter, com o Facebook, etc., isso tá mudando. E tanto que a gente tá Sim. vendo aí as mídias tradicionais, né, estão respirando por aparelhos, né? Sim. Então isso tá. Por mais que elas ainda tenham poder, que elas ainda se sustentem, elas ainda tenham um tipo de crédito, eu acho que a batalha aí com as novas mídias tá sendo pesada para eles. Tem que ser, né? Pra E eles estão eles- tendo que ceder. Eles estão tendo que ceder. Eles estão Tão percebendo que mesmo. fizeram merda por muito tempo e agora estão tendo que ceder, né? Exato. É. A batalha tá sendo ganha por um lado, eles ainda mantêm o poder, mas esse poder precisa se adaptar para não Sim. morrer, né? E aí, falando nisso, eu até queria ver falar com a Ana sobre esse negócio do Fashion Week, né, Ana? Que agora parece que Uhum. tem umas regras agora, né? De Também inclusão, outra cultura né? que era muito engessada e agora Sim, precisou se adaptar, né? exato. Eu trabalhei, entre aspas, fiz um estágio na São Paulo Fashion Week faz uns 2 anos, quando ainda não existia pandemia, não tinha nada disso. Um outro mundo, né? Era uma outra realidade ainda. E aí, é muito louco, porque tem muito. A questão mais assim, a questão principal da São Paulo Fashion Week, né, que tinha antes, era a questão da fila A. Tinha essa fila A, que é a primeira fila dos convidados, Ah, sim. sabe? É a fila que, Primeira que tipo, fica mais próxima ali que fica mais próxima A da passarela. 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 E que era tipo, nossa, né? Para você estar na fila A, você tinha que ser alguém muito importante, você tinha que ser, ou então ter um contato com alguém muito importante. E além disso, a questão dos modelos também na passarela, que, né, sempre na história, a maioria sempre foram modelos brancos, né? E aí, com essa reviravolta que o mundo deu, essa indústria tá tendo que se readaptar, e a São Paulo Fashion Week também, né? Porque Sim. teve muito babado, muita gritaria, muita confusão antes disso, muito exposed de muitos estilistas, de muitos designers, e aí a São Paulo Fashion Week decidiu que todos os desfiles de todas as marcas obrigatoriamente tem que ter 50% de modelos não brancos. E é engraçado, né? Porque, tipo, o brasileiro não é branco, né? Exato. Não, e você sabe que, assim, é muito louco, porque ainda assim, óbvio que a gente precisa da representatividade num todo, mas ainda assim teve alguns designers que eles pegaram e falaram, não, tá bom. Então vamos supor assim, fizeram um desfile com 10 modelos, né? 5 tinha que ser não brancos. E aí eles falaram, não, tudo bem, não brancos, mas não significa que todos têm que ser, que esses 5 têm que ser negros. Então vamos colocar, tipo, 2 asiáticos, um indígena e 2 pretos, sabe? Sim. Então eles ainda tentam driblar essa coisa da representatividade preta, assim. Sim. É muito doido, né? Porque, enfim, Por quê, né? por Exatamente. quê, né? Por que você não quer ter modelos pretos no seu casting, assim? Por que tem que ser sempre a minoria? Enfim. Mas tem outros designers que eles acabam colocando uma grande quantidade, às vezes até mais de que 50%. Mas isso virou uma regra da São Paulo Fashion Week, assim. E precisa, né? Se não vai por bem, que vai pela força. Exato. Se não vai numa coisa natural, então vamos botar Então, regra, né? então Não, bora. o ideal seria não ter regra, o ideal seria não ter regra, ser uma Mas coisa vocês não natural. sabem se comportar, se vai não ser ter- assim.
Exato. Mas se não é uma coisa natural, então bota a regra, porque aí na Porque regra. se eu pudesse dar uma chinelada na boca, eu dava. Sim. Ai, gente, tá gostoso, mas a gente tem que caminhar aí para um encerramento, hein? E não poderia ser diferente. A gente vai ter o Indicacholas hoje, né? Sim. E a gente vai falar sobre mulheres da beleza. Uhul! Como a gente comentou anteriormente, é uma indústria que ainda é muito voltada para beleza feminina, que é voltada para a vaidade feminina, uma indústria que aproveita da vaidade feminina e dá margem para a exploração dessa vaidade feminina, né? Só que dentro dessa indústria mesmo tem muitas mulheres poderosíssimas, muitas mulheres foda trailblazers, pioneiras que fazem de um tudo. E a gente precisa enaltecer também essas mulheres, a gente precisa enaltecer mulheres em local de poder e tal e coisa. E a gente vai indicar mulheres da beleza, gente que você pode acompanhar, pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser uma pessoa, pode ser um criador de conteúdo, o que você quiser, uma mulher poderosa da beleza. Muito que bem. Gente, eu vou indicar então primeiro, pode ser? Já vai começar Pode. você Eu pode. vou. Olha, eu vou indicar uma coisa porque assim, tem uma personalidade que é muito polêmica na indústria que se chama Anna Wintour. Hum. Anna Wintour pra quem não sabe, ela inspirou a personagem Miranda Priestley, É o filme favorito da Eu Ana. amo. É meu filme favorito, gente. Diabo Veste Prada. Inclusive, se alguém quiser indicar também, não tem problema, tá, gente? Mas enfim. Então, ela é a inspiração para Miranda Priestley, porque a pessoa que escreveu o livro, que é a. Esqueci o nome dela. Mas enfim, uma moça escreveu o livro sobre quando ela trabalhou na Vogue para a Anna Wintour. E ela criou esse personagem chamado Miranda Priestley. Ela escreveu o livro sobre aquele tempo e esse personagem é baseado na Anna Wintour. E ela criou-se, né, esse folclore de que a Anna Wintour é o capeta na Terra. Uhum. E assim, é questionável? Ela tem uma personalidade difícil? Provavelmente. Ela é uma pessoa num lugar de poder, né? E a maioria das pessoas no lugar de poder, a gente sabe que, né? Dá uma subida, né? Uhum. A gente sabe. Mas se ela fosse um homem, não seria questionada por isso, né? É isso que eu falo, É. né? Se ela fosse um homem, será que teria esse questionamento, né? Exatamente. Mas assim, ela tá tentando dar uma suavizada na imagem dela, ela tá tentando, né, faz um tempo aí. Mas falando de Diabo Veste Prada e não sei o quê, tem um documentário que fala sobre a Anna Wintour, fala não, né? Acompanha a jornada da Sim. Anna Wintour durante o September Issue, que é uma das edições mais. Como é que fala, gente? Uma das edições mais esperadas, uma das edições mais trabalhadas da Vogue, que é a edição de setembro. E esse documentário, September Issue, fala sobre esse momento. É uma galera que está acompanhando a Anna e o pessoal da Vogue na edição de setembro, que eles estão fazendo tudo, Sim. estão colocando a edição nos trilhos, entendeu? E Legal. fala sobre isso e dá né, uma inserida no mercado da moda, no mercado de produção de publicações, de edição, dessa indústria, Qual é o nome entendeu? do documentário? September Issue. Muito que bem. Você, Ana, pode indicar o seu. Eu. Então, como eu sou uma pessoa que eu mexo muito no Instagram, então eu vou indicar. Eu posso fazer duas indicações? Claro. Pode. Tá. Eu vou indicar primeiro uma página do Instagram que eu gosto muito, que se chama Obvious. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Ela é uma página que aborda sobre tudo, sobre todas as questões femininas. Então, e com humor. Com humor e com. Eu gosto que eles criam um design bem bonitinho, então acho legal de acompanhar, tipo, no feed, assim, sabe? Sim, E como aí se eles. escreve? Obvious, Obvious É, Magazine? não, é óbvio, eu não sei falar, agency. Uhum. Obvious Agency, né? Sim, achei Isso. aqui. Ah, que legal. Achou? É muito legal, tipo, eles têm um conteúdo assim bem representativo. Eles fazem piadinha, falam sobre assuntos que
são considerados fúteis, que a gente gosta, e também sobre política, enfim, falam sobre tudo. Que legal. E outra indicação que eu quero dar aqui é mais pessoal minha, que é ela não é blogueira, ela é modelo, eu acompanho ela no Instagram, mas ela me ajuda muito nessa questão, principalmente agora, do cabelo, da representatividade preta. Ela é uma modelo brasileira e ela já desfilou até na Victoria's Secret. Caramba, que E ela é legal. baiana, então, tipo assim, ela é muito representativa, sabe? Caramba, que O legal. nome dela é Samile Bermanelli. Samile Bernard. Ah, já achei. Nossa, que bonita. Ela é linda. E ela, tipo, cara, assim. Eu acho ela tudo, sabe? Tipo, acho ela Legal. linda, acho ela Nossa, ela muito. lembra você um pouco, Nossa, Ana. Ai, nossa, gente, não fala isso que eu. Sim. Mas é verdade, viu? Tô Não, querendo puxar a sardinha. e eu acho muito É legal, verdade. porque assim, pelo menos pra mim, tipo, se você vê o cabelo dela sem a trança, que algumas fotos ela tá de trança. Uhum. Tipo, é bem crespa, assim, e eu acho ela linda. E ela usa o cabelo dela de várias maneiras. E, sei lá, pra mim ela é muito representativa também. Aí eu estou indicando ela aqui pra quem quiser seguir. Acho muito Samile legal. Birmanelli tem no Instagram. É a primeira opção. Quando você coloca Samile, já aparece aqui. Então, Linda, nossa. nossa, Eu acho ela muito. muito obrigado pelas indicações, que são maravilhosas. Adorei, já estou seguindo aqui. olha, gente. Agora vou eu, então. Vai Vá. lá. Eu vou indicar uma pessoa que eu acho muito importante para essa desconstrução do corpo e aceitação do corpo. Eu gosto muito dela. É uma mulher lésbica, gorda e tem feito muito essa luta de aceitação. Posta fotos maravilhosas também, no Instagram principalmente, que é a Alexandrismos, a Alexandra Uhum. Gurgel. Ai, Então eu acho que a luta dela, assim, e ela, tipo, sofre tanto porrada de haters, Hate. assim, na internet, sabe? Que ela, e em nome de tanta gente, ela acaba ajudando tantas lutas, assim. é. Então eu gosto muito da Alexandre. E ela é fundadora também do movimento Corpo Livre, que também tem um Instagram. Então acho que vale muito a pena até, como a Ana falou, né? Seguir gente que possa te representar, assim, que você Sim, possa estar mais perto de uma realidade faz muita diferença, né? muito. E a Alexandra é isso, ela apanha muito, então a gente tem que estar ali para ajudar ela, para incentivar ela, porque o trabalho dela Sim. é mega importante, assim, eu acho. Ela tem um livro que é Pare de Se Odiar, né? Alguma coisa assim. Eu acho pesado, assim. Só o título já te convida a se olhar, sabe? Exato, né? Muito louco. E é Legal. necessária a luta dela, né? Não, com certeza. Vai, Irgo. Vai eu, então. Cara, eu também vou fazer duas indicações. Uma super X, assim, mas é um reality que eu gostava. Eu sou muito fã de reality, né, gente? E aí, quando viemos falar sobre moda, só veio uma coisa na minha cabeça, que é um reality show chamado Projeto Fashion, que tem como jurado Adriane Galisteu. Nossa, eu Não lembro sei se. disso. Então, esse reality é É, muito Não me é legal, assim. estranho. é uma Nossa, versão onde do você Project achou isso? Runway? É um reality de moda, onde tinham lá, acho que 15 Uhum. É uma versão, jogadores. é a Uma versão versão brasileira brasileira. do Project Runway? Isso, Ah, Ah, exatamente. isso. Foi Enfim, e sim. aí tinham provas. Acho que foi a primeira vez, por exemplo, tinha uma prova que era jaqueta que se transforma em calça, assim. Acho que foi a primeira vez que eu comecei a ver essas roupas Legal. que se transformam em outras roupas. E aí a galera indo pra fazer as coisas depois do desfile. E aí tinha as eliminações. Enfim, eu achei surreal, genial. Sei que é cópia de gringo, porque o Brasil gosta. Mas Ah, mas ainda só assim, teve digo, uma temporada. Que legal. só teve uma temporada. Eu fico até a hoje preso Adriane em Galisteu não tem 2011. sucesso, né? Ela não tem esse direito. Né? Não tem mesmo. Não diga low, diga como vai Tem no Galisteu. E YouTube, viu? aí, tem no YouTube. E aí a minha segunda indicação, que faz sentido com tudo que a gente conversou hoje, é um videoclipe da minha amada Melanie Martinez,
e se chama Mr. Potato Heart, cabeça de Eu acho que eu batata. já vi. Esse clipe bem político, fala sobre estética, sobre plástica e sobre esse consumismo, enfim, dessa imagem de ser bonita. E aí, poxa, eu ficaria bem feliz se todos vocês vissem, assim. Mr. Eu já Potato vi muito esse clipe. Head. Muito legal. Como está a cabeça? Heart. Head, Isso. né? Head. Head. Isso. Mr. Potato Head, gente. Obrigado. Essa é a minha Ai, que legal. colaboração de hoje. Obrigado. Melanie Martinez. Muito que bem. Gui, Então, gente, eu tenho duas indicações para fazer e uma menção, assim, que eu faço questão, até porque hoje eu li uma reportagem dessa pessoa. Então, assim, a primeira indicação vai ser o fashion show da grife da Rihanna, né, da Fenty. Amo. E eu até tô vendo imagens aqui nesse momento desse desfile e ele realmente é super inclusivo, né? Então né? tem pessoas ali com diversos shapes, né? Eu acho que tem, não sei, alguém desfilando, tem modelo trans. Sim, ela pôs Então, todas as inclusões muito necessárias e legal. a Rihanna faz, né? É maravilhoso. Muito legal. E vendo um desses desfiles, tem a aparição da Lizzo, né? Ou Sim, Lizzo, sim. né? É. E hoje eu li uma reportagem a respeito dela, né? De alguém perguntando para ela no Instagram, se eu não me engano, como é que ela lida com obesidade, né? E ela deu uma resposta super bem humorada e irônica, ao mesmo tempo falando que a conta bancária dela também é obesa, né? Para pessoa. E Tá certo. isso foi muito legal, entre outras coisas, né? Mais longa a resposta dela. Mas assim, eu queria mencionar ela, né? Tipo, uma cantora, assim, fazendo sucesso e tudo mais, né? E totalmente fora desse modelo diva, bonequinha e não sei o que a gente está tão acostumado a ver, né? Eu acho emblemático também, de certa forma. Não, ela é maravilhosa, né? Né? Ela é Lindíssima, maravilhosa. uma voz maravilhosa. Isso, e ela aparece numa parte do fashion show da Rihanna, lá de lingerie, com uma lingerie azul, Que né? legal. E tem a Shea Coulee também, gente. É, Tem a Shea Coulee Tem a nesse. Chico. É, a drag do RuPaul. tem, exatamente. Eu vi uma drag desfilando. Muito que bem. Legal. Ana, foi maravilhoso, Ana. Gente, eu Ana, amei. Amei muito. Nossa obrigado. Senhora. Eu que Obrigado, Ana. Obrigado. agradeço. Volte mais vezes, porque a gente adorou Com ter você certeza. aqui. Ana, onde as pessoas É. podem se encontrar? Gente, me segue no Instagram, na Lu Rodrigues, __. São 2 underlines. Nalu Rodrigues. Nalu Rodrigues, Isso. __. Isso. Gente, muito obrigado, Ana. Muito obrigado, meninas. Obrigada eu. Beijos. Mas, Beijão, Gente, beijão. não esqueçam de seguir a Beijão. gente nas redes sociais, Cholascast em todas as redes, Facebook, Instagram e Twitter. Não esquece que a gente está com o canal no YouTube, então você pode ouvir todos os episódios, todas as quartas-feiras lá no canal no YouTube, se for mais fácil para você. E se não for, você vai lá ouvir do mesmo jeito, vai dar like do mesmo jeito. Tá ouvindo? Eu, hein? Então, não esquece de seguir a Ana, não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, Cholascast. Você pode encontrar a gente também, porque o nosso perfil segue a gente no Instagram, em todas as redes, tá? certo? Amo. E. Posso dar um recadinho? Gente, então eu tô de segunda a sexta lá no meu canal na Twitch, em live, tá? A partir das 4 da tarde. Às vezes a gente dá uma atrasada, às vezes a gente dá uma atrasada. Mas é lá no twitch.tv/GBEZZ, tá bom? De segunda a sexta. Obrigado, meninas. Obrigado, Obrigado, Ana. Ana. Um Obrigado. beijão. Gente. A gente vai te esperar de verdade aqui outras vezes. Pode Com me chamar certeza. que eu aceito sempre. Tchau, gente. Até semana que vem. Beijo. Tchau, Beijo. Tchau, beijo. tchau. Beijo. Tchau.